O aroma a café acabado de fazer misturado com o cheiro a papel velho impregnava o gabinete da minha tia Teresa. Não era a primeira vez que me recebia entre montanhas de processos, mas nessa tarde o olhar por trás dos seus óculos de leitura era mais severo do que o habitual. Inês, senta-te. Temos de falar a sério, disse ela, afastando uma pasta com um gesto firme. Passou-se alguma coisa? Perguntei, sentindo um leve aperto no estômago. Sim, o teu casamento. Ou melhor, o que vem depois, afirmou, cravando os olhos em mim. Eram os mesmos olhos que já haviam desmontado 1000 mentiras em tribunal e que agora me perscrutavam. Vais casar com o Tiago. É um rapaz amável, de boas famílias, aparentemente, mas o amor, sobrinha, às vezes turva o discernimento mais elementar. Tia, a que propósito vem isso? Protestei, embora sem grande convicção. Sabia que não havia volta a dar quando a Teresa adotava aquele tom. A isto disse, deslizando um folheto informativo sobre a mesa de carvalho, referente a uma escritura de convenção antenupcial com separação de bens. Quero, e nota que te exijo, que a faças antes de assinares qualquer papel no registro civil. A frase ecoou na sala fria e seca como a pancada de um martelo. Pestanejei, confusa, uma separação de bens, como um inventário. Mas o Tiago e eu não temos grandes fortunas. Ele é arquiteto. Eu trabalho em marketing. Vamos partilhar despesas como toda a gente. A Teresa tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, um gesto de cansaço que só mostrava em família. Inês, minha querida, passo há 30 anos a ver entrar e sair pelas minhas salas o pior das zangas familiares, e 70% começam ou agravam-se de forma espantosa quando há dinheiro, propriedades ou heranças pelo meio, e não há nada claro no papel. Não se trata de quanto tens agora. Trata-se do que possas vir a ter no futuro, do que trazes para a relação, do que possas receber do teu pai ou de mim. E trata-se, sobretudo, de impor limites claros desde o início. Mas isso soa a desconfiança. Como se já estivéssemos a planear o divórcio, argumentei, desconfortável. A ideia repugnava-me. Eu amava o Tiago. Tínhamos escolhido uma moradia nos arredores de Sintra. Falávamos de nomes para os nossos futuros filhos. Não é desconfiança em relação ao amor. É prudência perante a vida, replicou ela, implacável. Achas que os casais que acabam a destroçar-se num tribunal começaram a pensar em divorciar-se? Não. Confiaram cegamente. E quando a cegueira passou, só restou a lama. E a lama, minha filha, é pegajosa e mancha muito. Falo, por favor. Para mim, é o melhor presente de casamento que te posso dar. A tranquilidade de saber que o que é teu continuará a ser teu. Aconteça o que acontecer. A sua súplica final, nada habitual nela, comoveu-me. Embora não compreendesse totalmente, embora me parecesse excessivo e pouco romântico, assenti. Está bem, tia, eu faço-o. O processo foi mais rápido do que o esperado. O notário, um colega dela, não se surpreendeu minimamente com o pedido. É cada vez mais comum. Menina Inês, sobretudo em segundas núpcias ou com patrimônios desiguais, disse-me com frieza profissional. Assinei os papéis onde se detalhava a minha conta poupança, os frutos dos meus anos de trabalho, o pequeno apartamento que a minha avó me deixara nas Avenidas Novas e alguns investimentos modestos. Saí de lá com uma capa azul debaixo do braço e uma sensação estranha, como se tivesse assinado um pacto com o diabo da desconfiança. Nessa noite, a jantar com o Tiago no nosso restaurante favorito no Príncipe Real, contei-lhe o sucedido. A sua reação foi instantânea e visceral. O quê? Deixou cair o garfo com um golpe seco. A tua tia, a juíza, obrigou-te a fazer um inventário das tuas coisas? A sério, Tiago, não me obrigou, recomendou-me. E é apenas uma formalidade para que tudo fique claro. Claro que vai ficar claro. A sua voz subiu de tom, atraindo olhares das mesas vizinhas. Baixou a voz, mas a ira continuava a ferver. O que queres dizer com isso? Que a minha família ou eu vamos andar atrás do teu dinheiro? É isso, porque é a única coisa que me ocorre. A minha mãe vai ficar uma fera quando souber. Isso é uma falta de respeito, Inês. Uma desconfiança brutal. Não é contra ti. É, claro que é contra mim, interrompeu.
contra o que somos. Nós vamos ser uma família. O que é meu é teu, e o que é teu é meu. Ou não. Ou vamos ter contas separadas e dormir em quartos separados também. Tiago, por favor, não exagere, supliquei, sentindo a culpa a começar a subir-me pela garganta. Ele tinha razão, soava frio. É só um papel para apaziguar a minha tia. Não vai mudar nada entre nós. Ele negou com a cabeça, com uma careta de decepção no rosto normalmente tão afável. Já mudou, Inês. Puseste um muro entre nós antes mesmo de começarmos. Um muro de papéis e desconfiança. A minha mãe diz sempre que nas famílias unidas não se precisa disso, que a confiança é a única coisa que importa. Mencionar a mãe dele, Amélia, deixou-me ainda mais nervosa. Era uma mulher de feitio forte, uma matriarca que governava a sua casa na Lapa com mão de ferro. O Tiago adorava e procurava frequentemente a sua aprovação para tudo. Não digas nada à tua mãe, por favor, pedi. Não é assunto dela. Tudo o que nos afeta é assunto dela, replicou ele com uma convicção que me gelou o sangue. Mas não te preocupes, não lhe direi nada para já. O jantar terminou num silêncio tenso. Ele pagou a conta sem me deixar por um único euro, como se quisesse reafirmar o seu papel de provedor, de homem da casa. Ao sairmos, pegou-me na mão, mas o seu gesto era rígido. Só espero que esse maldito papel te faça feliz. Inês murmurou, antes de me dar um beijo rápido na face. Nessa noite, no meu apartamento nas Avenidas Novas, observei a capa azul sobre a mesa da sala. Parecia inofensiva, mas entre as suas páginas batia a semente de uma discórdia que eu nunca previra. A advertência da minha tia Teresa ressoava na minha cabeça. A lama é pegajosa e mancha muito. Pela primeira vez, tive medo de ter começado a pisá-la. O almoço de domingo em casa dos pais do Tiago era um ritual inamovível, uma demonstração de potência matriarcal no amplo apartamento da Lapa. Amélia, a minha futura sogra, presidia a mesa como um general a passar revista às tropas, enquanto seu marido, Joaquim, um homem de semblante sempre cansado, se refugiava atrás do jornal. O irmão mais novo do Tiago, o João, de 22 anos e ar desengonçado, brincava com o telemóvel debaixo da mesa. A conversa, como sempre, girava em torno dos sucessos do Tiago, o meu arquiteto, como dizia a Amélia com orgulho, das últimas aquisições de algum conhecido e dos mexericos do bairro. Eu sorria, assentia e passava a salada. Ainda sentia o travo amargo da discussão da noite anterior. O Tiago tratara-me com uma frieza cortês a manhã toda. Inês, querida, queres mais um pouco de cozido? Perguntou a Amélia com uma doçura que não lhe chegava aos olhos, pequenos e brilhantes como contas de azeviche. Não, obrigada, Amélia. Estava delicioso, mas já não consigo comer mais. Estás tão magrinha. Os homens, o Tiago, já se sabe, preferem algo com mais substância, comentou, lançando um olhar avaliador à minha figura. O Tiago riu-se, desconfortável. Depois do café, a Amélia deu a ordem silenciosa. O Joaquim e o João desapareceram para a sala, um para o jornal, o outro para a consola de jogos. O Tiago e eu ficamos com ela na sala de jantar a arrumar a mesa. Foi então que, com o ruído da louça como pano de fundo, a Amélia lançou a bomba. Bem, já que estamos em família e quase a ser-lo oficialmente, há aqui um pequeno assunto, começou, limpando um copo com uma minúcia exagerada. O seu tom era leve, quase brincalhão. É para o João, coitadinho. Tem tido um azar terrível com aquele carro velho, que está sempre na oficina. E com o trabalho novo que vai começar no Cacém, imaginem, a viagem de transportes públicos seria um pesadelo. É uma pena, murmurei, sem perceber para onde a conversa caminhava. Claro, por isso pensei numa solução, continuou, pousando o copo e apoiando-se no rebordo da mesa de mármore, olhando fixamente para mim. Uma solução na qual tu podes ajudar, Inês. Uma coisa simples. Fiquei paralisada, com o pano da louça suspenso no ar. Eu? Sim, querida, tu. Tu que tens essa cabecinha tão bem mobilada e, segundo me conta o Tiago, tens sido tão precavida com os teus assuntos, disse ela, e notei que a menção à precaução tinha um toque ácido. Preciso de 6.000 euros. 6.000. Nada mais.
É para dar a entrada de um carro decente para o João. Um utilitário, nada de luxos. Ele irá pagando a prestação, claro. O ar ficou pesado. 6.000 euros não era uma quantia insignificante. Era precisamente uma parte importante das minhas poupanças, daquelas que acabara de inventariar no notário. Amélia, eu não sei o que dizer, balbuciei, procurando o olhar do Tiago. Ele estava a acenar com a cabeça, com um meio sorriso, como se a mãe tivesse proposto comprar um ramo de flores. Não há nada a dizer, coração. É uma ajuda familiar. Dás o dinheiro, e assim que o João estabilizar, ele vai te devolvendo a pouco e pouco, sem pressas. A voz dela era sedosa, mas os seus olhos não se desviavam dos meus, desafiando-me a recusar. Mãe, tem razão. Inês, interveio o Tiago, pondo-me a mão no ombro. O toque dele já não me parecia reconfortante. É o que se faz nas famílias. Ajudamo-nos. O João é meu irmão, e em breve será teu também. Mas 6.000 euros é muito dinheiro, Tiago. E não é que o tenha ali em dinheiro vivo, tentei raciocinar, sentindo o pânico a trepar-me pela garganta. Ai, por favor. A Amélia soltou um riso falso, cortante, com aquilo da declaração de bens que a tua tia, a juíza, te fez assinar. De certeza que tens tudo mais do que controlado. Saberás perfeitamente de onde o tirar. Uma transferência, e está feito. Aí estava. A ligação era clara, obscena. O meu documento de proteção era visto por ela como um mapa do tesouro. Uma carta branca para saquear. Esse documento é algo privado. Amélia, disse eu, tentando que a minha voz não tremesse. Nada é privado entre família, atirou ela, perdendo por um instante a máscara de doçura. O seu rosto endureceu. A menos que não queira ser de verdade. A menos que vás casar com o meu filho com uma mão à frente e outra atrás, guardando as tuas moedinhas só para ti. Mãe, tem calma, disse o Tiago, mas o seu tom era de censura para comigo, não para com ela. A Inês não é assim. Só precisa de um momento para pensar. Verdade, querida? É normal? Qualquer um fica surpreendido com um pedido assim de repente. Não é um pedido, Tiago, disse eu, encontrando finalmente um fio de firmeza. É uma solicitação de uma grande quantia de dinheiro. E não o tenho previsto no meu orçamento. Lamento. Amélia. O silêncio que se seguiu foi glacial. A Amélia olhou para mim como se eu tivesse acabado de cuspir no chão de mármore italiano. Depois lentamente esboçou um sorriso que não tinha nada de amável. Ora, compreendo. Bem, não faz mal. Tiago, filho, nós depois falamos. De certeza que entre o teu ordenado e o que o teu pai e eu conseguirmos juntar, embora com as hipotecas e tudo, deixou a frase no ar, carregada de culpabilidade e sacrifício, enquanto suspirava profundamente. Não é preciso preocuparem-se, mãe, disse o Tiago, e a sua voz soou fria e distante. A sua mão retirou-se do meu ombro. A Inês já deixou clara a sua postura. Muito clara, Tiago. Não é a minha postura. É, tentei explicar, mas ele já se estava a virar, a recolher pratos com um gesto brusco. Não, filha. Tens toda a razão, disse a Amélia, recuperando o tom melífluo, mas com uma faísca de triunfo no olhar. Tinha conseguido o seu objetivo, isolar-me, pintar-me como a egoísta, a que não partilhava. Tu zelas pelo que é teu. É compreensível. Afinal de contas, ainda não és família. Talvez depois do casamento as coisas se vejam de outra forma. A ameaça, velada, mas perfeitamente audível, pairou na sala, depois do casamento. Como se o meu sim fosse converter-me automaticamente na sua caixa multibanco pessoal. A viagem de regresso à casa fez-se num silêncio sepulcral. O Tiago conduziu com os nós dos dedos brancos sobre o volante. Tens noção do que fizeste? Estalou finalmente, ao entrarmos no eixo norte-sul. Fizeste a minha mãe passar um mau bocado na sua própria casa. Eu fiz passar um mau bocado? Repliquei, incrédula. O Tiago pediu-me 6.000 euros de supetão. Isso parece-te normal? Na minha família, sim? É, gritou ele, batendo no volante com a palma da mão. Nós ajudamo-nos. Se o meu irmão precisa de um carro e eu posso ajudar, ajudo-o. Se tu podes, fazes o mesmo. Mas claro, tu tens as tuas coisinhas num cofre forte,
com 7 cadeados graças à tua tia. Não é isso. E tu sabes muito bem, disse, sentindo que as lágrimas de raiva e frustração me turvavam a visão. É uma questão de princípios, de que não se pede essa quantia assim como quem pede sal, e muito menos com essa atitude de direito adquirido. Direito adquirido? Atirou ele com desprezo. Estás a falar da minha mãe. Ela só pensa na família dela, algo que tu, pelos vistos, não compreendes. Primeiro aquele papelinho e agora isto. Começo a perguntar-me se realmente queres fazer parte de algo que não seja apenas a Inês e o dinheirinho da Inês. As suas palavras atravessaram-me como facas. Tudo o que tínhamos construído, os planos, o amor que eu julgava sólido, desmoronava-se num instante, substituído por esta caricatura de mim mesma, uma mulher avarenta e calculista. Eu o que quero é um marido, não um filho que obedece à mãe cegamente. Soltei, incapaz de me conter mais. Ele travou a fundo na berma, fazendo soar a buzina do carro de trás. Sai do meu carro, disse ele, com uma calma aterradora. O que é que disseste da minha mãe? Sai. Olhamo-nos fixamente. Nos olhos dele não havia rasto do homem que me tinha pedido em casamento. Havia apenas ira e lealdade, uma lealdade absoluta e envenenada direcionada a outra mulher. Está bem, sussurrei, com a voz embargada. Abri a porta e saí para a valeta sob a luz fria do entardecer lisboeta. Ele arrancou e foi-se embora, deixando-me ali sozinha, a tremer, com o eco do pedido da Amélia e a frieza do Tiago a ressoarem nos meus ouvidos. Aquele dia, o conselho da minha tia Teresa deixou de ser um mero trâmite desconfortável. Transformou-se num salva-vidas a que, sem saber, acabara de me agarrar com todas as minhas forças, enquanto as primeiras ondas de um mar familiar começavam a bater contra mim com violência. Tirei o telemóvel e, com dedos a tremer, marquei o número da única pessoa que, naquele momento, conseguia compreender a dimensão do desastre. Tocou 2 vezes antes de uma voz serena responder do outro lado. Tia Teresa, disse eu, e a voz falhou-me. Preciso de te ver agora. A tia Teresa não fez perguntas quando abriu a porta do seu apartamento em Alvalade. Viu-me com os olhos inchados e o tremor que ainda não tinha passado e, com um gesto silencioso, guiou-me até a sala. Um espaço arrumado e sério, tal como ela. Ofereceu-me um conhaque. Bebe isto e conta-me tudo, ordenou, sentando-se à minha frente na sua poltrona de couro. As palavras saíram aos tropeções, entre goles do licor ardente. O pedido da Amélia, os 6.000 euros, a reação do Tiago, o abandono na berma da estrada. Enquanto eu falava, o rosto da Teresa ia escurecendo, não de surpresa, mas de uma cólera fria e irreconhecível. Eu sabia, murmurou ela, quando terminei. Ou pelo menos temia. Essa mulher tem cadastro. Cadastro? Perguntei, limpando as lágrimas. Não oficial, não o suficiente para constar de forma clara no registro criminal, mas sim nos corredores. Amélia Carvalho de Albuquerque. O de Albuquerque foi acrescentado depois do primeiro divórcio. Soa mais distinto, não é? Disse com sarcasmo. O Joaquim, o pai do Tiago, é o segundo marido dela. Um homem bom, mas fraco. Uma casca vazia. E que cadastro é esse? Esquemas econômicos, operações imobiliárias na fronteira da legalidade, empréstimos particulares com juros abusivos que acabavam em ameaças veladas. Teve vários processos, mas safou-se sempre por um triz, ou arranjou alguém para assumir as culpas. Ela é uma alpinista social, Inês, uma aproveitadora com faro para o dinheiro alheio e para as aparências sociais. Aquilo na Lapa é puro teatro. Vivem no limite, mas a fachada tem de brilhar. Uma sensação de náusea apoderou-se de mim. O Tiago falara-me sempre dos sacrifícios da mãe, de quão dura fora a vida depois de o seu primeiro marido, de quem nunca dava detalhes, as ter abandonado. A história da batalhadora e do irmão João continuou a Teresa, levantando-se para ir à secretária. Abriu uma gaveta e tirou uma agenda de endereços, daquelas antigas, de papel. Tenho um contacto na esquadra das Avenidas Novas. Há uns 2 anos, o teu noivo, num assomo de confiança, talvez te tenha comentado que o João teve problemas. Lembras-te? Lembrava-me vagamente. O
O Tiago tinha o mencionado de passagem, minimizando a questão. Coisas de juventude. Já está orientado. Pois bem, esses problemas têm nome. Ludopatia. Vício no jogo online. Apostas. Acumulou dívidas. Dívidas que, segundo o meu contacto, a Amélia saldou de forma abrupta, de onde tirou o dinheiro. Mistério. Mas desde então, o João está preso à saia da mãe. É o seu menino, o eterno fraco, e agora precisa de um carro novo. Claro, para ir para aquele emprego no Cacém, que, se formos investigar, provavelmente nem existe ou é provisório. A sala girava à minha volta. O padrão era claro. Obsceno. Eu era o elo seguinte, a fonte de financiamento. O Tiago sabe de tudo isto? Perguntei, embora temesse a resposta. A Teresa suspirou, voltando a sentar-se. Essa é a grande questão, sobrinha. O Tiago foi educado no culto da família, na lealdade inquebrantável. A Amélia manipulou-o desde pequeno, apresentando-se sempre como a mártir, a que o criou a pulso. Ver a verdade exigiria demolir o altar que ele tem dentro de si. É mais fácil culpar quem vem de fora. Tenho de falar com ele, disse eu, com um laivo de esperança desesperada. Se eu lhe explicar, se lhe mostrar que isto não é normal. E se ele já sabe, Inês? A interrupção da Teresa foi suave, mas devastadora. E se, a um certo nível, ele prefere não ver, a dissonância cognitiva é poderosa. Ele prefere zangar-se contigo, chamar-te egoísta, a ter de enfrentar o facto de a mãe ser uma burlona emocional e o irmão um parasita. Decidi investigar por minha conta. Não podia basear-me apenas em insinuações. No dia seguinte, liguei a uma amiga advogada, a Mariana, especialista em direito comercial. Contei-lhe de forma vaga que tinha interesse na Amélia Carvalho de Albuquerque. Deixa-me indagar na conservatória e no registro de processos civis, disse-me ela, intrigada. Se ela teve problemas, alguma coisa há de constar. Entretanto, a pressão em casa era asfixiante. O Tiago voltara nessa noite, taciturno, fingindo que nada tinha acontecido, mas a atmosfera estava gélida. Dormimos de costas voltadas. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos o pequeno almoço em silêncio, o telemóvel dele vibrou. Era a Amélia. Ele atendeu, pondo-se de pé. Sim, mãe. Não disse nada. Já te disse que é complicado. Ela não vê a coisa como nós. Sim, é uma pena. Desligou e ficou a olhar para mim de braços cruzados. A minha mãe está muito desiludida, declarou, como se estivesse a ler um comunicado. Eu também respondi, sustentando-lhe o olhar. Não comeces, Inês. Estás a quebrar a harmonia familiar por um capricho. Por um punhado de euros. Não é pelos euros, Tiago disse, controlando a voz. É pelo princípio. É porque a tua mãe me pediu o dinheiro como se fosse um imposto. É pela chantagem emocional do... Se não dás, não és da família. Não é chantagem. É a realidade, gritou ele, perdendo as estribeiras. Nas famílias a sério, dá-se sem fazer tantos cálculos. Tu, com a tua tia e as suas maquinações legais, corromperam tudo. Antes eras doce, compreensiva. Agora és uma pessoa fria e calculista. Cada palavra era uma chicotada. Calculista. O mesmo epíteto que a Amélia havia insinuado. E o João? Perguntei, mudando de assunto bruscamente. Como lhe está a correr a procura de trabalho? Em que consiste exatamente aquele emprego no Cacém? Uma sombra de desconforto, rápida como um relâmpago, cruzou o rosto do Tiago. A que propósito vem isso agora? É algo na área da logística. Não sei os pormenores. Ele safa-se. Safa-se. Com o cadastro que tem safa-se, a pergunta saiu sozinha, impulsionada pela raiva e pela informação que a Teresa me dera. O Tiago ficou pálido. Depois, a sua expressão tornou-se perigosa. O que queres dizer com o cadastro que tem? O que andaste a fazer, Inês? A investigar a minha família? Deu um passo na minha direção. É o meu irmão. Quem pensas que és para ir desenterrar as coisas do passado dele? Isso é assunto nosso. Passa a ser assunto meu se me pedem 6.000 euros para ele. Gritei eu, levantando-me. Tenho o direito de saber em que ou em quem estou a investir.
Não é um investimento. É uma ajuda, rugiu ele. Mas já vejo que esse conceito não te entra na cabeça de contabilista. A minha mãe tinha razão. Estás mais preocupada em proteger o teu pequeno patrimônio do que em construir algo comigo. Talvez isto seja um erro. A frase "talvez isto seja um erro" caiu entre nós como um copo de vidro partido. Ele olhou para mim desafiador, esperando talvez que eu desatasse a chorar, que cedesse, que suplicasse. Mas algo se quebrara dentro de mim. O medo estava a ser substituído por uma determinação fria e nítida. Pode ser que sim, Tiago, disse eu, com uma calma que até a mim me surpreendeu. Pode ser que seja, porque eu não me vou casar para me converter na financiadora oficial dos problemas do teu irmão, nem no dote que a tua mãe acha que encontrou. Ele abriu a boca sem que saísse qualquer som. Deu meia volta e saiu do apartamento, batendo com a porta com tanta força que fez tremer as molduras dos quadros. Horas depois, a Mariana ligou-me. Inês, encontrei coisas muito obscuras. A Amélia tem 2 ações cíveis por falta de pagamento de dívidas de jogo em nome do João, mas ela figura como fiadora. Saldou-as de uma só vez há 3 anos. Coincide com a venda ao desbarato de uma loja que ela tinha em Odivelas. Há também uma queixa por burla apresentada por uma tal de Rita Antunes. Foi arquivada por falta de provas, mas a declaração da senhora Antunes é reveladora. Diz que a Amélia é de sua suposta amiga, a Convenchan, Mochan Chanmelia, sua suposta amiga, e que quando ela pediu o dinheiro de volta, a Amélia a ameaçou com arruinar-lhe a vida. O mundo parou. Usou o filho Tiago. As palavras da Mariana soavam como sinos fúnebres. Tens cópia dessa declaração? Perguntei, com a voz rouca. Tenho, e há mais. O primeiro marido da Amélia, o pai biológico do Tiago, não as abandonou. Fugiu para o Brasil, acossado pelas dívidas que ela contraíra em nome dele. Ela tem uma ordem de restrição. Manda-me tudo, Mariana. Por favor. Inês, isto é grave. Tens a certeza de que queres ver isto? Mais do que certeza, respondi, enquanto olhava para a porta por onde o Tiago saíra, cheia de uma raiva justiceira e de uma dor infinita. Agora tinha as peças do puzzle, e a imagem que formavam era monstruosa. O passo seguinte era confrontar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que julgava ter. Ou talvez precisamente porque significava perdê-lo. O dossiê da Mariana chegou por correio eletrônico à meio da tarde. Abriu com os dedos dormentes pela tensão. Lá dentro, documentos digitalizados, frios e impessoais, pintavam um retrato devastador. A denúncia de Rita Antunes, cheia de pormenores sórdidos sobre como a Amélia conquistara a sua confiança, falando da futura nora, como mencionava o Tiago constantemente para dar uma aparência de família séria e unida. A venda da loja em Odivelas abaixo do seu valor, registrada à pressa, as ações cíveis contra o João, com o nome da Amélia como fiadora rabiscado com letra nervosa. Era pior do que eu tinha imaginado. Não era apenas uma oportunista, era uma predadora sistemática. E o meu noivo, o homem com quem ia partilhar a minha vida, era, na melhor das hipóteses, um instrumento cego. Na pior, um cúmplice consciente. O Tiago não voltou nessa noite, nem respondeu às minhas mensagens. O silêncio era a sua arma, uma tortura chinesa concebida para me quebrar, para que eu, assustada com a perspectiva de o perder, corresse a pedir perdão e a entregar os 6.000 euros. Mas a Inês que teria feito isso estava sepultada sob o peso da capa azul da tia Teresa e dos ficheiros PDF da Mariana. Na manhã seguinte, fui ao estúdio de arquitetura dele. Tinha uma chave que ele me dera. Para o caso de alguma vez me quereres fazer uma surpresa, dissera ele com um sorriso que agora me parecia de uma ingenuidade obscena. O espaço, nas Avenidas Novas, estava silencioso. Era cedo, o sócio dele ainda não chegara. Encontrei-o no gabinete dele, em frente às plantas de um projeto, mas não estava a trabalhar. Tinha o olhar perdido, as feições abatidas. Levantou os olhos quando me viu entrar e a sua expressão endureceu de imediato. "O que fazes aqui?" perguntou, sem me cumprimentar. "Temos de conversar a sério." Sem gritos, disse eu, fechando a porta nas minhas costas e sentando-me à frente dele, sem esperar convite.
Deixei a carteira no chão, mas mantive a capa de plástico com os documentos no colo. Já falamos que chegue. Disseste coisas horríveis sobre a minha família, respondeu ele, cruzando os braços. Uma postura defensiva e infantil. Não disse nada que não fosse verdade, Tiago. E agora tenho as provas, disse eu. E deixei cair a pasta sobre as plantas, sobre o desenho limpo e ordenado da vida que ele projetava, manchando-o simbolicamente com a realidade caótica e suja da sua. Ele olhou para a pasta com desprezo. Mais papéis da tua tia. Mais veneno. Não. São documentos públicos. Ações judiciais, queixas, registros prediais, expliquei, mantendo a voz o mais neutra possível. Abri a pasta e tirei a primeira folha, a declaração de Rita Antunes. Deslizei-a sobre a secretária. Lê. Lê o que a tua mãe fez a esta mulher, como usou o teu nome e a tua relação para ganhar a confiança dela e depois a roubar. O Tiago não tocou no papel. Olhou para ele como se fosse uma serpente. Não vou ler lixo que arranjaste com truques. Não são truques, estalei, perdendo por um segundo a compostura. São factos, Tiago. A tua mãe, a Amélia Carvalho de Albuquerque, foi denunciada por burla. O teu irmão João tem problemas de ludopatia e dívidas que a tua mãe tem andado a cobrir com o que for preciso. De onde achas que saiu o dinheiro para pagar essas dívidas? De onde sai o dinheiro para a casa na Lapa? Para as aparências? Cala-te, rugiu, dando um salto. A cadeira caiu para trás com estrondo. Não tens o direito de julgar a minha família. Tu, com a tua vida perfeita e a tua tia juíza, não sabes o que é lutar, o que é fazer tudo o que é preciso para seguir em frente. Seguir em frente burlando as pessoas? Gritei eu também, pondo-me de pé. A secretária separava-nos, um abismo de papéis e traições. Foi essa a lição que a tua mãe te deu, que os fins justificam os meios. E eu, Tiago, sou eu o próximo meio. Os 6.000 euros para o carro do João são a cota de entrada para burlar a próxima vítima. O seu rosto contorceu-se numa careta de ódio que eu desconhecia. Não te atrevas a chegar perto do meu irmão, cuspiu ele. Ele teve problemas, sim, mas está limpo. A minha mãe fez o que pôde, sempre pela família, sempre por nós. Tu nunca compreenderias. A tua família é de frigoríficos cheios e verões na praia sem preocupações. A minha família ensinou-me a ser honesta, repliquei, a tremer e a não deixar que me usem. A tua mãe não me pediu ajuda, Tiago. Exigiu-me um resgate, o resgate pela tua mão. Dá-me dinheiro ou não casas com o meu filho. E tu estás do lado dela, porque ela é a minha mãe, gritou ele, batendo na mesa com o punho. Os papéis saltaram. O sangue é espesso, Inês, mais espesso do que qualquer convenção antenupcial ou declaração de bens. Ela estará sempre lá. Tu, já vejo que a primeira contrariedade vais investigar, julgar e acusar. Aí estava o cerne de tudo. A lealdade inamovível, patológica dele, estava com eles, com a disfuncionalidade que o tinha criado. Eu era a forasteira, a intrusa que ameaçava o sistema. Então, não há mais nada a falar, disse eu, e notei que uma frieza estranha me invadia, apagando a dor, deixando apenas um enorme cansaço. Se a tua lealdade está com quem engana e manipula, e não com quem quer construir algo limpo contigo, isto acabou. A palavra acabou pareceu ecoar na sala. O Tiago empalideceu. Não estava à espera. Achava que o seu silêncio, a sua fúria, me fariam dobrar. O quê? O que estás a dizer? Perguntou, com uma voz que perdera parte da fanfarronice. Que não vou casar contigo, Tiago, que isto terminou. Podes ficar com a tua lealdade familiar e com os 6.000 euros que a tua mãe não vai conseguir arrancar de mim. Recolhi a pasta. Os meus movimentos eram lentos, deliberados. Dentro de mim, algo se partia a cada gesto, mas a raiva e a certeza mantinham-me de pé. Tu não podes, balbuciou ele, passando da ira à incredulidade. O casamento, os convidados, o sinal do copo d'água. Cancela-os. Ou faz a festa com a tua mãe, e o João disse, caminhando para a porta. Não ia chorar, não à frente dele. Inês. A voz dele foi um grito desesperado. Espera, não faças isto. Podemos conversar. Parei à porta, sem me virar. Já conversamos, Tiago, e tu já escolheste.
Adeus. Saí para a rua. O ar matinal fresco e cheio do ruído da cidade bateu-me na cara. Não chorei. Caminhei até um jardim ali perto, sentei-me num banco e só então deixei que os tremores me percorressem o corpo. Não era apenas a pena pela relação morta. Era o medo do que viria a seguir. E não tardou a chegar. Apenas 1 hora depois, o meu telemóvel começou a tocar. Primeiro foi a minha mãe, com voz angustiada. Inês, filha, o que se passou? A Amélia ligou-me. Diz que partiste o coração ao Tiago da pior forma, que o acusaste de coisas terríveis, que não te querias misturar com uma família de trabalhadores, que te achas superior a eles. Depois, mensagens de amigos em comum, perguntando com cautela, um tio afastado a perguntar se era verdade que eu tinha armado um escândalo por causa de dinheiro. A máquina da Amélia tinha se posto a trabalhar. A campanha de difamação, a versão que ia circular seria simples e devastadora. A Betinha das Avenidas Novas, a sobrinha da juíza, acabou com o pobre Tiago porque a sua humilde mãe lhe pediu um pequeno favor para o irmão. Nessa tarde, quando finalmente ganhei coragem para regressar ao meu apartamento, encontrei o Tiago à minha espera à porta, e não estava sozinho. A seu lado, com um casaco caro e uma expressão de dignidade ultrajada, estava a Amélia. Inês disse a Amélia com uma voz gélida que cortava o ar do patamar: acho que devíamos esclarecer este mal-entendido. De mulher para mulher. Não há nenhum mal-entendido. Amélia, respondi, à procura da chave com mãos que mal me obedeciam. Claro que há, interveio o Tiago, com uma súplica falsa nos olhos. Tu mal interpretaste tudo. A minha mãe só queria ajudar o João, e tu puseste-te a investigar como se fôssemos criminosos. Por favor, filha, insistiu a Amélia, aproximando-se um passo. O perfume caro dela envolveu-me sufocante. Entra. Vamos conversar. O Tiago ama-te. Isto é uma parvoíce. Não vamos deixar que uma coisa destas estrague um casamento tão bonito por uns papéis velhos e uns mexericos. O olhar dela pousou na pasta que eu ainda agarrava com força. As famílias perdoam, ultrapassam as coisas. Deixa-me entrar e nós resolvemos isto. Era uma armadilha. Eu sabia-o. Lá dentro, a lábia dela, a manipulação, as lágrimas falsas, a pressão do Tiago, podiam fazer-me ceder, ou pelo menos baixar a guarda. Não há nada para resolver, disse, com uma firmeza que me surpreendeu. A minha relação com o Tiago acabou e não vos vou dar um único euro. Podem ir-se embora. A máscara da Amélia quebrou-se. Os olhos, aqueles olhos de azeviche, brilharam com uma fúria genuína e venenosa. Muito bem, disse ela, e a sua voz perdeu toda a doçura, tornando-se metálica e afiada. Sendo assim, menina, vou dar-te um conselho. Vais retirar todas essas calúnias que andaste a dizer. Vais dizer a toda a gente que foi um erro, um ataque de nervos, e vais em frente com o casamento, portando-te como a esposa decente que o meu filho merece. Fez uma pausa dramática. Porque se não o fizeres, se insistires nesta birra egoísta, prometo-te que te vais arrepender. O teu nome, o da tua preciosa tia, juíza, vão ficar feitos num farrapo. Direi que me insultaste, que desprezas a nossa família, que só querias o estatuto. E acredita, eu sei fazer com que as pessoas acreditem em mim. Ali estava, a ameaça direta, sem rodeios. O Tiago olhou para ela e no seu rosto não havia surpresa, apenas uma espécie de resignação cúmplice. Não disse nada para a deter. O pior era que ele acreditava no jogo dela. Acreditava que a mãe só estava a defender a família, a defender-lo a ele. Olhei para o Tiago à procura de um último vestígio do homem por quem me tinha apaixonado. Não o encontrei. Vi apenas o filho da Amélia. Ameaçar uma juíza, mesmo indiretamente, é crime. Amélia, disse eu, recordando vagamente algo que a Teresa me tinha comentado, e gravar uma conversa sem consentimento também é. Mas, como vejo que isto vai de mal a pior, vou permitir-me proteger a minha integridade. Tirei o telemóvel do bolso, onde efetivamente tinha ativado o gravador de voz antes de sair do elevador. O ecrã mostrava que estava a gravar. O rosto da Amélia decompôs-se numa careta de puro ódio. O Tiago empalideceu. És uma víbora, guinchou ela. Não, sou a pessoa que a senhora queria burlar, corrigi, abrindo finalmente a porta.
Agora saiam da minha porta e não voltem a contactar-me. Se o fizerem, não tenham dúvidas de que esta gravação e estes documentos, bati na pasta com os nós dos dedos, irão parar onde tiverem de ir. Fechei a porta nas minhas costas, encostando-me à madeira. Do outro lado, ouvi a voz estridente da Amélia a praguejar e o som abafado do Tiago a tentar acalmá-la. Depois, os passos a afastarem-se. Deslizei até ao chão. A coragem artificial que me sustentara evaporou-se de repente. Tremia da cabeça aos pés. Tinha queimado as pontes todas. Não havia volta a dar. A guerra estava declarada, e eu, sozinha no meu apartamento, com uma pasta cheia de papéis e uma gravação no telemóvel, era o único exército com que contava. O medo era atroz, mas pela primeira vez em semanas, não sentia um pingo de dúvida. A gravação era uma faca de 2 gumes. Tinha, sim, mas usar lá significava elevar o conflito para um patamar de onde talvez não houvesse retorno. Os dias que se seguiram à expulsão do Tiago e da Amélia do meu prédio foram um turbilhão de ansiedade e boatos. O meu telefone não parava de tocar. Algumas chamadas eram de apoio genuíno de amigos que, depois de ouvirem a minha versão, ficavam indignados. Outras, a maioria, tinham aquele tom hesitante e condescendente. Inês, querida, tens a certeza de que não estás a exagerar? São coisas de família. A Amélia está desfeita. Diz que só queria o melhor para o pobre João. O Tiago é um rapaz tão bom. Um mal-entendido destes vai acabar com tudo. A pressão social era um muro invisível que me esmagava. Em Portugal, a família é um santuário intocável, e eu estava a ser pintada como a bruxa que eu queria deitar abaixo a pontapés. Até os meus pais, ao princípio compreensivos, começaram a hesitar. Filha, e se tentares uma mediação? Um casamento é uma coisa muito séria para se cancelar assim. Foi então que a minha tia Teresa decidiu que chegara o momento de passar a ofensiva, não com gritos, mas com a frieza demolidora de quem conhece a lei e o coração humano. Marcou um encontro comigo no seu gabinete no tribunal, num sábado de manhã, quando os corredores estavam desertos e silenciosos. Ao ver-me com olheiras e a pele pálida, não fez comentários. Mandou-me sentar e colocou à minha frente uma pasta diferente da minha, mais grossa, com o selo de um arquivo judicial. Fiz umas averiguações, disse, sem preâmbulos, mais aprofundadas, e localizei alguém. Alguém que já passou por aquilo que tu estás a passar. Quem? Perguntei com a voz rouca. A Rita Antunes, a mulher que denunciou a Amélia por burla. A queixa foi arquivada por falta de provas conclusivas, mas a declaração que tens é apenas a ponta do iceberg. Localizei-a. Vive no Porto. Falei com ela e ela está disposta a falar contigo. Comigo? Por quê? Porque lhe expliquei a tua situação. E porque, embora não tenha conseguido ganhar nos tribunais, ela sabe a verdade e precisa que alguém a ouça. Sobretudo, precisa que alguém acredite nela. A Teresa passou-me um número de telefone escrito num post-it. Liga-lhe, ouve. E depois, se tiveres coragem, faz o Tiago ouvir. Treme. Falar com uma vítima anterior da Amélia dava a tudo uma dimensão aterradora e real. Já não eram suspeitas. Era um padrão, um modus operandi. Agarrei no papel como se fosse um cabo de alta tensão. A chamada para a Rita Antunes foi uma das conversas mais duras da minha vida. A sua voz do outro lado soava cansada, mas tornou-se firme e clara quando lhe contei a minha história. Sim, disse ela, com a pronúncia suave do norte. É ela. A mesma tática. Primeiro, a amizade intensa. Faz-te sentir como se fosses da família. Fala-te do filho maravilhoso, o arquiteto, tão formal, um partido excelente. No meu caso, o Tiago nem sequer era meu noivo. Era apenas o filho de uma amiga, mas ela usava-o como isco, como prova da sua respeitabilidade. Depois vem a pena. Uma história triste, uma necessidade urgente. No meu caso, foi um investimento seguríssimo nuns terrenos no Algarve, em Vila Moura. Perdi 15 mil euros. Quando pedi explicações, quando reclamei, a Amélia amável desapareceu. Apareceu a outra, a que me ameaçou dizer que o dinheiro fora uma doação, que eu estava louca, que me arruinaria a reputação. Eu acobardei-me.
Apresentei a queixa mais por desabafo do que por outra coisa. Mas sem provas, sem um contrato claro, arquivou-se. Fez uma pausa e a voz falhou-lhe ligeiramente. O pior não foi o dinheiro, Inês. Foi a humilhação. A sensação de ter sido tão estúpida, de ter confiado em alguém que só te vê como uma carteira com pernas. E o filho? Ele sabia? Perguntei, com um nó na garganta. Não sei, confessou, mas descobre, para teu bem. Se ele sabia e te ocultou as coisas, então é tão culpado como ela. Foge, querida. Foge dessa família como o diabo da cruz. Desliguei e fiquei a olhar para o telefone, sentindo o peso da dor dela. Uma dor que agora também era minha. Tinha de confrontar o Tiago com isto. Não podia deixar que a mentira continuasse a crescer. Marquei um encontro com ele num lugar público e neutro, a cafetaria da Fundação Calouste Gulbenkian. Cheguei com meia hora de antecedência, com os auriculares postos, a repetir a gravação da minha conversa com a Rita. Quando o vi entrar, a minha procura com um olhar nervoso, senti uma pontada de pena. Parecia ter envelhecido 10 anos. Trazia a mesma camisa amarrotada do dia da discussão no estúdio. Sentou-se sem dizer olá. Pedimos 2 cafés. O silêncio era espesso, carregado. Para que é isto, Inês? Para me humilhares outra vez? Perguntou ele finalmente, sem me olhar nos olhos. Não, é para ouvires, disse, e pus o telemóvel na mesa. Tirei uns auriculares e deslizei-os na sua direção. Ouve isto. Depois falamos. Ele olhou para os auriculares como se fossem uma arma, colocou-os com relutância. Eu carreguei no play da gravação da minha conversa com a Rita Antunes. Observei-lhe o rosto enquanto a voz de uma estranha, cansada e magoada, narrava a história de como a mãe o tinha enganado, utilizando o nome dele, a profissão dele, a imagem de filho exemplar como engodo. Vi como a cor se foi esvaindo da cara dele, como os seus lábios se apertaram até formarem uma linha branca, como as mãos apoiadas na mesa começaram a tremer ligeiramente. Quando a gravação terminou, ficou imóvel com os auriculares postos, a olhar para o vazio. Quem é ela? Conseguiu dizer, com voz rouca. Rita Antunes. A mulher que denunciou a tua mãe por burla há 4 anos. A mesma de quem tenho a declaração. A que perdeu 15.000 euros. 15. Não, 6. 15. Ele tirou os auriculares como se lhe queimassem. É a palavra dela contra a da minha mãe. Essa mulher deve estar ressentida. Deve ter inventado todos os pormenores, Tiago. Cortei eu, implacável. Os terrenos no Algarve que nunca existiram, as chamadas em que a tua mãe usava o teu nome para dar credibilidade. O meu filho, Tiago, o arquiteto, já viu os papéis. É uma oportunidade excelente. Soa-te familiar? Ele abanou a cabeça, mas era um movimento mecânico, sem convicção. As suas defesas estavam a ruir. Não pode ser. A minha mãe não é. É dura, é exigente, mas não é uma burlona. Foi isso mesmo que o primeiro marido da tua mãe deve ter pensado, disse. E lancei o meu último e mais cruel dardo, o que a Teresa me dera nessa mesma manhã. Sabes onde está o teu pai biológico, Tiago? Aquele que, segundo ela, vos abandonou? Ele ergueu o olhar, confuso. Era uma ferida antiga, uma zona de sombra em que ele nunca se atrevia a tocar. No Brasil. Fugiu. Não quis saber nada de nós. Fugiu das dívidas, corrigi suavemente, vendo como cada palavra lhe cravava um punhal. Dívidas que a tua mãe contraiu em nome dele, cartões de crédito, empréstimos. Ele descobriu-as quando as penhoras começaram a chegar. Foi-se embora para não acabar na prisão ou na ruína total. Tem uma ordem de restrição contra a Amélia. A tua mãe alguma vez te falou dessa ordem? A expressão do Tiago era a de um homem a ver o seu universo desabar. Todos os pilares da sua história familiar, a mãe lutadora, o pai que os abandonou, a união inquebrável contra a adversidade, ruíam sob o peso dos factos. Não. Isso são mentiras. São coisas que a tua tia deve ter inventado para. A minha tia é juíza, Tiago. Não inventa, investiga. E os papéis, os registros estão aí, disse, abrindo a minha pasta e tirando cópias dos documentos que a Teresa conseguira. A ordem de restrição, os extratos bancários antigos com dívidas em nome do pai,
Coloquei-os à frente dele. Ele não tocou neles. Ficou a olhar fixamente como se as palavras dançassem e não conseguisse focar a visão. Por quê? Murmurou. Mais para si próprio do que para mim. Por que faria ela isso? Porque para ela, os fins justificam os meios. E o fim é manter as aparências, controlar tudo à sua volta e arranjar dinheiro para tapar os buracos que ela ou o João fazem. Eu era o meio seguinte, Tiago. O meu dinheiro, a minha estabilidade, o meu patrimônio. O carro do João era apenas o primeiro passo. Depois viriam outras necessidades familiares, até me deixar seca, ou até que eu me rebelasse. E se me rebelasse, ela destruir-me-ia socialmente, como está a tentar fazer agora, e como fez com a Rita Antunes. Ele levou as mãos à cara, esfregando os olhos com força. Por um momento, pensei que ia chorar, mas quando baixou as mãos, a sua expressão era de uma raiva profunda, dirigida não contra mim, mas a um ponto indeterminado. A terrível verdade que se lhe impunha. Tu sabias, não era? Fiz a pergunta que mais temia. Não todos os detalhes, mas intuias alguma coisa. Sabias que aquilo do João não eram coisas de juventude? Sabias que a tua mãe tinha maneiras de arranjar dinheiro que não eram muito claras? E olhavas para o lado? O silêncio dele foi a confirmação mais dolorosa. Não um sim categórico, mas também não uma negação veemente. Foi um silêncio culpado, envergonhado. Ela é minha mãe, sussurrou por fim, com uma voz embargada que já não continha censura contra mim, mas uma infinidade de desespero. Depois de o meu pai, depois do que eu achava que tinha acontecido. Ela deu tudo por mim, ajudou-me a chegar onde cheguei. Sem ela, não seria arquiteto. Incutiu-me que a família está em primeiro lugar, que temos de nos proteger uns aos outros. A qualquer preço. A qualquer preço inclui mentir, burlar e chantagear, disse eu, sem conseguir evitar que a voz também me falhasse. E eu, Tiago, eu também tinha de ser sacrificada no altar da tua família. Ele olhou para mim então, e pela primeira vez em semanas, vi o homem por quem me tinha apaixonado, assustado, perdido, destroçado pela traição mais profunda. Não, eu não. Eu só queria que fosses feliz, que fôssemos felizes. Pensei que aquilo do carro era apenas um empréstimo, que o João ia mesmo mudar. A minha mãe disse-me, garantiu-me. Mentiu, te cortei, limpando uma lágrima furiosa, como sempre te mentiu. E tu escolheste acreditar nela, e não em mim. Escolheste a versão dela da realidade, mesmo estando podre. Ele assentiu lentamente, derrotado. A certeza, aquela terrível lápide, tinha caído sobre ele. E agora o quê? Perguntou, com um tom vazio. Agora tu decides, respondi, levantando-me. O café intacto estava frio. Podes continuar a olhar para o lado, ser o filho leal que ajuda a mãe a encontrar a próxima vítima. Ou podes enfrentar a verdade, por mais horrível que seja. Mas longe de mim, o nosso caminho, Tiago, separou-se no dia em que me pediste para escolher entre a minha dignidade e a tua família. E eu já escolhi. Deixei o dinheiro do café na mesa. Ao sair da cafetaria, o sol de Lisboa bateu-me de frente na cara. Não senti alívio. Senti uma dor imensa, mas limpa. Já não havia dúvidas. A verdade, por mais cruel que fosse, tinha me libertado. Agora restava viver com as consequências. E, a julgar pelo olhar de devastação nos olhos do Tiago, eu sabia que a tempestade estava longe de ter terminado. A Amélia não ia desistir tão facilmente. Tinha perdido uma batalha, mas a guerra para ela mal começara. E eu tinha de estar preparada. A verdade, uma vez libertada, não trouxe paz. Trouxe um turbilhão de consequências. Após o encontro na Gulbenkian, o Tiago desapareceu da minha vida durante 3 dias. Sem chamadas, sem mensagens. Um silêncio denso e eloquente que eu interpretei com uma dor surda, mas resignada, como a sua resposta final. Tinha escolhido o refúgio da negação, o confortável pântano familiar. Enganei-me. Ao 4º dia, logo de manhã cedo, a campainha do meu apartamento tocou com insistência. Não era o toque breve de um estafeta. Era uma sucessão nervosa, prolongada. Olhei pelo óculo e o coração deu um salto. Era o Tiago, mas não era o Tiago arrogante da discussão no estúdio.
nem o destroçado da cafetaria. Este tinha os olhos injetados de sangue, a barba por fazer há vários dias e uma expressão de desespero animal. Abri a porta com a corrente colocada. "O que queres, Tiago? Tens de me deixar entrar. Temos de falar. Agora." A voz dele era áspera, urgente. "Já falamos, e não tenho mais nada para te dizer." "Inês, por favor," gritou, batendo na porta com a palma da mão. "É sobre a minha mãe. Sobre o que ela fez." Algo no seu tom. Um pânico genuíno. Me hesitar. Deslizei a corrente e abri. Ele entrou como um furacão. Cheirava a suor e a café requentado. "O que se passa?" perguntei, mantendo a distância. "Confrontei a minha mãe", disse ele, deixando-se cair no sofá e enterrando a cara nas mãos. "Depois do que me mostraste, tinha de saber." Mostrei-lhe a declaração da Rita Antunes. Pus-lhe-a à frente. Fiquei imóvel, encostada à parede da entrada. Não estava à espera disso. Ele levantou a cabeça e vi lágrimas de raiva e humilhação a arrastar a sujidade das suas faces. Não negou. Não totalmente. Pôs-se à defesa. Depois ficou histérica. Disse que essa mulher era uma louca, uma invejosa. Mas quando lhe perguntei pelos detalhes, pelos terrenos, por que tinha usado o meu nome, limitou-se a dizer que o tinha feito pela família, que eram coisas do passado, que eu não percebia a pressão de ser mãe solteira, de nos criar. "Isso não é uma negação, Tiago. É uma justificação", disse eu friamente, embora por dentro se agitasse um pequeno alívio misturado com amargura. Ao menos agora ele via a verdade. "Eu sei", rugiu, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro na sala como uma fera enjaulada. Mas depois atirou com a situação do João. Disse que agora quem tinha problemas era ele, que o dinheiro para o carro era uma necessidade real, que se não conseguisse o dinheiro, os amigos do João lhe fariam mal, que estava desesperada. E depois largou a bomba principal. Fez uma pausa, ofegante, e olhou para mim com uns olhos cheios de um horror autêntico. Disse-me que tu já tinhas cedido, que depois de pensares, tinhas percebido que era o correto, que ias dar os 6.000 euros, que só tinhas levantado aqueles obstáculos para testar a minha lealdade, que todo aquele teatro de investigar e de cancelar o casamento era uma prova de amor em que eu tinha reprovado. O ar fugiu-me dos pulmões. A audácia da mentira era monstruosa, brilhante na sua perversidade. Convertia a minha resistência num capricho, a minha dignidade num teste absurdo, e convertia a ela na mensageira da minha suposta mudança de opinião. "E tu acreditaste?" perguntei, controlando a náusea. "Não", gritou, mas era um grito de angústia, não de convicção. Não totalmente. Mas ela tinha uma prova. Mostrou-me uma mensagem no telemóvel. "Uma mensagem?" "Sim, do teu número", dizia ele. Dizia: "Amélia", refleti, "o Tiago tem razão. A família está em primeiro lugar. Faço a transferência esta semana. Por favor, não lhe diga nada. Quero fazer-lhe uma surpresa." Algo assim. Senti o chão a abrir-se debaixo dos meus pés. Um calafrio percorreu-me a espinha. "Eu nunca enviei essa mensagem", disse eu, com uma calma mortal. Eu sei isso agora", assentiu ele, agitado, porque depois, quando ela foi dormir, a fazer um drama de choro, a vítima perfeita, eu fui ver o telemóvel dela. Ela tinha-o deixado desbloqueado. "Inês, a mensagem não estava na caixa de entrada. Estava nos rascunhos. Ela tinha-a escrito ela própria. Tinha-a preparada para me mostrar, para me manipular. A revelação foi como um murro no estômago. A premeditação era aterradora. A Amélia não se limitava a reagir. Preparava as suas jogadas com a frieza de um jogador de xadrez. E o João? Está mesmo em perigo? Perguntei, quase sem querer saber a resposta. O Tiago soltou um riso amargo, desesperado. Sim, mas não por causa de amigos, por causa das dívidas de jogo. A minha mãe tem andado a tapá-las com o que podia. O carro era uma desculpa. O dinheiro era para outro agiota. Confessou-o entre lágrimas quando viu que a mentira da mensagem não me convencia totalmente. Suplicou-me que a ajudasse, que te convencesse a ti, que entre todos conseguiríamos resolver isto, que assim que estivéssemos casados,
com os nossos ordenados. Chega, interrompi, levantando a voz. Já não aguentava mais. Estás a ver, Tiago? Estás a ver com clareza agora? Ela não é uma mãe aflita. É uma manipuladora que te usa, que me usaria a mim, que usa a tragédia do teu irmão para conseguir dinheiro. E tu sabias disso. Não todos os pormenores, mas sabias que algo cheirava mal. E mesmo assim, vieste pressionar-me. Mesmo assim, chamaste-me egoísta. Ele desmoronou-se. Foi literal. As pernas falharam-lhe e ele caiu de joelhos no meio da minha sala, soluçando com um som gutural e dilacerante. Desculpa. Desculpa, Inês. Eu não sabia, não queria ver. Era mais fácil zangar-me contigo do que enfrentar isto. Falhei-te. Falhei-te da pior maneira possível. Vê-lo assim destruído partiu qualquer coisa em mim, mas não despoletou a compaixão que talvez ele procurasse, e sim o último fio de ligação. O amor que sentia por ele envenenara-se, transformando-se numa mistura de pena e asco, asco pela sua fraqueza, pela sua cegueira voluntária. Levanta-te, Tiago, disse eu, com uma voz que não reconheci como minha, plana e fria. Já não há nada aqui, nada que salvar. O casamento está cancelado. Não quero voltar a ver-te. Ele ergueu o olhar, com o rosto encharcado de lágrimas e muco. Nem sequer posso tentar emendar as coisas. Agora eu vejo tudo. Agora sei a verdade. É demasiado tarde, sussurrei. A verdade chegou depois de me traíres, depois de teres permitido que a tua mãe me chantageasse e difamasse. A tua conversão é muito bonita, mas não apaga o que fizeste. E agora, por favor, vai-te embora. Levantou-se, a cambalear. Olhou para mim durante um longo momento, como se procurasse nos meus olhos um vislumbre de perdão, da Inês doce e compreensiva que ele tinha conhecido. Não a encontrou. Só encontrou a parede de gelo que a traição e o instinto de sobrevivência tinham erguido. Ela não vai desistir, murmurou, já à porta. Agora que sabe que eu sei, que te contei tudo, vai ser pior. Vai tentar destruir-te. Já está a tentar, respondi. Mas agora, pelo menos, saberei o motivo. Quando ele se foi embora, o peso do silêncio foi absoluto. Não chorei. Sentei-me no sofá, que ele tinha manchado com o seu desespero, e tomei uma decisão fria e calculada, aquele tipo de decisão que o meu antigo eu jamais tomaria. Tirei o telemóvel e liguei a todos os fornecedores do casamento. A quinta, a igreja, o vestido, a música. Um por um, cancelei tudo. A florista desatou a chorar. O responsável do copo d'água ameaçou-me com um processo por incumprimento de contrato. Assumi as penalizações sem pestanejar. Cada cancelamento era um prego no caixão, mas era também um ato de libertação. Depois, escrevi uma mensagem breve e clara num grupo de WhatsApp com os nossos amigos mais próximos e familiares. Por motivos pessoais irrevogáveis, o Tiago e eu decidimos cancelar o nosso casamento. Agradeço a vossa compreensão neste momento difícil. Não farei mais comentários sobre o assunto. Enviei-a e desliguei o telemóvel. A tempestade não demorou a arrebentar, mas não veio de onde eu esperava. Primeiro foi a minha mãe, que bateu à minha porta 2 horas depois, histérica. Inês, valha-me Deus, o que fizeste? A Amélia ligou-me. Diz que partiste o coração ao filho, que o acusaste de coisas terríveis, que és uma desequilibrada, que tem ciúmes da relação dele com ela. As pessoas andam a falar. Tentei explicar-lhe, mostrar-lhe a gravação, os documentos, mas ela não queria ver, não queria ouvir. Não me importam os papéis, gritava. Importa a família, importa o que as pessoas dizem. Agora todos pensam que somos uns snobs, que olhamos de cima para as pessoas humildes. Manchaste o nosso nome. Foi o meu pai, mais calmo, mas igualmente afetado, quem a sossegou. Mas nos olhos dele também vi decepção e incompreensão. O que dirão era uma parede demasiado espessa. Depois, vieram as mensagens anônimas no meu Instagram. Tão betinha que és que não podes ajudar a família do teu noivo. Tens dinheiro, mas coração não. A tia juíza encheu-te a cabeça de palermices. A Amélia estava a usar as suas redes, as suas amizades, o velho e eficaz método do boato venenoso.
O cúmulo foi quando, no dia seguinte, ao chegar ao escritório, a minha chefe me chamou para uma reunião. Com cara de caso, disse-me que tinha recebido uma chamada anônima a questionar a minha estabilidade emocional e o meu bom senso profissional, sugerindo que os meus problemas pessoais poderiam afetar o meu trabalho. Não foi preciso pôr nomes. Era a mão da Amélia a chegar à minha vida profissional. Sentada na casa de banho do escritório, a tremer de raiva e impotência, peguei no telemóvel. Não liguei ao Tiago, não liguei aos meus pais. Marquei o número da única pessoa cuja lealdade não estava em dúvida, cuja força era o meu farol no meio daquele mar de lama. Tia Teresa disse, quando ela atendeu: "Preciso de um advogado, não para me defender de boatos, mas para atacar." A tia Teresa não disse "eu avisei-te." Não foi preciso. No olhar dela, depois do nosso telefonema, vi a cólera fria de quem vê as suas piores previsões confirmarem-se e a determinação férrea de quem não pensa permitir tal coisa. 48 horas depois, sentava-me num sóbrio escritório na Rua Castilho, frente ao advogado que ela escolhera, Gonçalo Ribeiro. Era um homem de meia idade, de semblante sério e olhar analítico, especialista em direito civil e penal e, segundo a Teresa, habituado a lidar com víboras familiares disfarçadas de pessoas de bem. "Tem um caso, menina Inês", disse ele, depois de rever a pasta com os documentos e ouvir a gravação da ameaça da Amélia. "Não é fácil, porque a chantagem emocional e a difamação são difíceis de provar de forma contundente. Mas a combinação de elementos é forte. O pedido de dinheiro sob pressão, a ameaça explícita nesta gravação, o historial prévio da senhora Carvalho de Albuquerque, apontou para os papéis de Rita Antunes, e agora a campanha de difamação que lhe está a afetar a vida profissional. Podemos avançar por várias vias." "Quais?" perguntei, com as mãos apertadas no regaço. O fato escuro que eu usava parecia-me uma armadura emprestada. Primeiro, uma ação cível por danos morais e difamação contra Amélia Carvalho de Albuquerque. Com isso, procuramos uma reparação econômica e, sobretudo, uma sentença que declare publicamente a conduta ilícita dela. É um processo demorado, mas é um rude golpe na reputação dela, explicou o Dr. Ribeiro com voz pausada. Em segundo lugar, e mais contundente, apresentamos uma queixa-crime por crime de coação. A gravação é a chave. Ela exige-lhe dinheiro sob ameaça de arruinar a sua reputação e a da sua tia. Isso é coação. Se o juiz a admitir, poderá acabar num julgamento criminal. E a queixa por burla da Rita Antunes? "Isso não se pode reabrir?" perguntou a Teresa, sentada ao meu lado com a sua expressão mais inescrutável de juíza. "Difícil, uma vez arquivada. Mas podemos usá-la como antecedente, como padrão de conduta para dar credibilidade à nossa versão. O que podemos fazer é apresentar toda esta documentação de forma ordenada e pública." O advogado fez uma pausa significativa. Às vezes, a melhor justiça não se encontra apenas numa sala de audiências. Compreendi. Não se tratava só de ganhar o caso, tratava-se de ganhar a guerra da opinião pública que a Amélia havia desencadeado. "O que temos de fazer?" perguntei. "Passe-me uma procuração", disse o Dr. Ribeiro. "Eu trato de redigir a ação cível e a queixa-crime. Em paralelo, com a ajuda da sua tia, podemos fazer com que certas informações cheguem a ouvidos estratégicos. Jornalistas ligados à área da justiça, pessoas conhecidas em certos círculos sociais. Não é fuga de informação ilegal, é defesa legítima. Se ela joga sujo com boatos, nós respondemos com factos documentados." Assinei as procurações com a mão firme. Já não havia marcha atrás. Ao sairmos do escritório, a Teresa pôs-me uma mão no ombro. "Vai ser amada a fita durante algum tempo. Inês, a que processa a futura sogra, a que lava a roupa suja em público. Prepara-te, mas lembra-te, não foste tu que começaste isto. Estás apenas a defender-te." A tempestade legal desatou-se com uma celeridade surpreendente. O doutor Ribeiro era eficaz. Em questão de dias, a Amélia recebeu no seu domicílio na Lapa uma carta registrada com aviso de recepção, contendo a notificação da ação por danos morais e a intenção de apresentar queixa-crime. A reação
Segundo soube mais tarde por uma fonte, o atormentado Joaquim, pai do Tiago, que ligou ao meu pai, entre o envergonhado e o assustado, foi apocalíptica. Gritos, choros, acusações de conspiração, ameaças de suicídio. A Amélia, encurralada, dobrou a aposta na frente social. A sua versão tornou-se ainda mais choramingona e vitimista. A rica da Inês, com a sua tia juíza, quer meter na prisão uma pobre mãe só por ter pedido ajuda para o filho. Está a destruir-nos por não nos submetermos aos caprichos dela. Mas agora nós tínhamos munições. A Teresa ligou a um conhecido, um jornalista de justiça do jornal Expresso. Não lhe deu a história de bandeja. Deu-lhe o contexto, mencionando de passagem que, em certos círculos da Lapa, uma senhora com historial de queixas por burla andava a perseguir e a difamar uma jovem para lhe extorquir dinheiro. O jornalista, que era astuto, cheirou o sangue e foi investigar por conta própria. Os registros judiciais cíveis são públicos. Encontrou a queixa da Rita Antunes, já arquivada, e os antecedentes da Amélia. Num sábado de manhã, nas páginas da Sociedade, surgiu um artigo. Não muito longo, mas devastadoramente preciso. Não nomeava ninguém com o nome completo, mas as iniciais A, C, A, I, C e TC. A descrição de residência na Lapa, a profissão do filho arquiteto e a suposta burla a uma amiga deixavam poucas dúvidas no meio social que partilhávamos. Falava-se de chantagem emocional, padrão de conduta e utilização da família como álibi. O artigo foi um torpedo na linha de flutuação das aparências que a Amélia tanto prezava. O efeito foi imediato e catártico. O meu telemóvel, que andara a receber mensagens de censura, encheu-se de novo de notificações. Agora eram mensagens de apoio e de desculpas. Inês não fazia ideia. Lamento imenso. Que horror. Que mulher horrível. O Tiago devia pôr-lhe travão. A simpatia do público, tão volúvel, virou bruscamente a meu favor. A Amélia subestimara o poder de um documento oficial e de um artigo na imprensa séria, em oposição aos seus mexericos de café. Mas o golpe mais duro veio de dentro. 2 dias depois do artigo, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era o Joaquim, o pai do Tiago. A sua voz soava as cinzas. Inês, lamento. Lamento tudo isto. Eu não sabia metade destas coisas. A Amélia também me andou a enganar. Vi os papéis, os que o teu advogado enviou aos nossos. É insuportável. Onde está o Tiago? Perguntei, sem conseguir evitar certa curiosidade mórbida. Saiu de casa. Depois da discussão com a Amélia por causa do artigo, disse que não aguentava mais, que estava farto de mentiras até ao pescoço. Não sei onde está, provavelmente em casa de algum amigo. E desapareceu. Os agiotas já ligaram cá para casa. A Amélia não está bem. Diz que a culpa de tudo é tua, que a destruíste. Não senti satisfação. Senti um enorme vazio e uma pontada de pena pelo Joaquim, um homem fraco apanhado na tempestade que ajudara a criar com a sua passividade. Lamento por si, Joaquim disse, com sinceridade, mas eu só me defendi. Eu sei. E não te peço que retires nada. Só queria que soubesses que sinto muito. A batalha social estava ganha, mas a legal continuava. A fase de instrução da queixa criminal foi marcada para um mês mais tarde, no campus da Justiça. A Amélia, aconselhada de certo por um advogado oficioso ou por algum conhecido, tentou uma última cartada, uma proposta de acordo. Através do seu novo advogado, propôs retirar todos os comentários e assinar uma carta de desculpas, em troca da retirada da queixa-crime e da ação cível. O Dr. Ribeiro comunicou-me a proposta no seu escritório. É um sinal de fraqueza. Sabe que pode perder, e uma condenação criminal, por muito leve que seja, seria a ruína total da sua fachada social, analisou ele. O que me aconselha? Que recuse, a menos que a carta de desculpa seja pública notarial, admita os factos concretos e inclua uma indemnização pelos danos morais e pelas despesas do cancelamento do casamento. Uma quantia simbólica, mas significativa. Aceitei. Não queria o dinheiro dela. Queria que assumisse a culpa, a sua humilhação perante a lei.
Era um desejo obscuro, mas depois de tudo o que passara, devia isso a mim própria. A contraproposta enfureceu a Amélia. Recusou liminarmente. O seu orgulho ou a sua psicopatia não lhe permitia dobrar-se por escrito. Preferiu o risco de ir a tribunal. No dia da audiência preliminar, no campus da Justiça, no Parque das Nações, compareci acompanhada da Teresa e do Dr. Ribeiro. Não vi o Tiago. Na sala, do outro lado, estava a Amélia, ladeada por um advogado jovem com ar de quem não queria estar ali. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. A sua elegância dera lugar ao desleixo. O seu olhar de azeviche era agora opaco, perdido. Quando me viu, os olhos brilharam com um ódio puro, mas não disse nada. Não houve gritos nem cenas. A justiça, com o seu ritual gélido, asfixiava tudo isso. A juíza, uma mulher de meia idade de óculos, examinou os autos. Ouviu brevemente o Dr. Ribeiro, que expôs os factos de forma concisa, e o advogado da Amélia, que balbuciou algo sobre mal-entendidos familiares e pressões exageradas. De seguida, a magistrada tomou a sua decisão. Há indícios suficientes da prática de um crime de coação, documentado na gravação junto aos autos e no contexto de pressão familiar descrito, declarou com voz neutra: deste modo, admito a acusação contra a arguida Amélia Carvalho de Albuquerque. O processo segue para julgamento. Foi uma vitória seca, judicial. Não houve aplausos nem um alívio explosivo, apenas o bater seco do malhete. A Amélia empalideceu ainda mais, se é que era possível. O seu advogado sussurrou-lhe algo ao ouvido. Ela não respondeu, apenas me lançou um último olhar antes de sair da sala a arrastar os pés. Era o olhar de uma fera ferida, mas que já não me metia medo. Sabia que o seu poder, o poder da chantagem e do boato, se quebrara contra o muro da lei e dos factos provados. No entanto, ao sair do edifício do tribunal para a praça, banhada por um sol frio de inverno, a sensação de triunfo misturou-se com uma amarga solidão. Tinha ganho. Tinha defendido o meu nome, a minha integridade, o meu patrimônio. Tinha exposto os monstros, mas à minha volta restavam apenas escombros. Uma relação destruída, a confiança dos meus pais abalada, a minha vida social feita em estilhaços e reconstruída sob o signo do escândalo. Não era a heroína de uma história. Era apenas uma sobrevivente coberta da lama da batalha. A batalha para a qual a minha tia, com o seu conselho premonitório, me dera as armas necessárias. A Teresa passou-me o braço pelos ombros. É um novo começo, Inês. Um começo duro, mas limpo. Assenti, a olhar para o horizonte de edifícios cinzentos do Parque das Nações. Era um começo, sim, mas o preço fora tão alto que ainda não conseguia imaginar que tipo de vida poderia construir-se sobre ruínas ainda fumegantes. A vitória nos tribunais era apenas o final de um capítulo. O epílogo da minha vida como Inês, a noiva do Tiago, estava escrito. Agora restava-me inventar quem seria a Inês, por si só. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não era uma promessa. Era uma página em branco, vasta e assustadora. 2 anos não apagam a dor, mas dão-lhe forma. Transformam-na em algo sólido, num material com que podemos construir. O apartamento nas Avenidas Novas, testemunha de tantos momentos doces e da derrocada final. Vendi-o, não por dinheiro, mas como exorcismo. Mudei-me para um sótão luminoso no bairro de Santos, com varandas cheias de vasos e uma vista desimpedida para o céu lisboeta. Um espaço só meu, que não cheirava a promessas desfeitas. A sentença contra a Amélia transitou em julgado. Culpada de um crime de coação, multa pesada e, o mais importante, ordem de afastamento de 5 anos em relação a mim. Não foi presa, mas a mancha na sua reputação foi letal. No seu círculo da Lapa, onde as aparências eram tudo, tornou-se uma pária. As portas fecharam-se-lhe. O artigo do jornal tinha feito o resto. O Joaquim, segundo soube por terceiros, acabou por pedir o divórcio. Um ato de coragem tardio, mas corajoso, ainda assim. O João desapareceu do mapa, afundado nas suas dívidas e nos seus demônios. E o Tiago? O Tiago saiu de Lisboa. Desistiu do lugar no estúdio de arquitetura. Os boatos também tinham lá chegado, manchando o seu profissionalismo, e ele foi para Braga. Soube.
por intermédio de uma amiga comum que manteve contato com ele, que trabalhava num ateliê pequeno, a fazer projetos anônimos, que tinha cortado relações com a mãe e que andava na terapia. Não senti alegria pela desgraça dele, nem compaixão. Era como ler uma notícia sobre alguém que eu teria conhecido muito tempo antes. Noutra vida, a raiva tinha se dissolvido, deixando um poço de tristeza resignada, como as cinzas frias de um incêndio. O que não se dissolveu foi a raiva surda perante a injustiça, perante a vulnerabilidade em que me tinha visto e na qual sabia que estavam milhares de outras mulheres. A ideia surgiu numa das longas conversas com a minha tia Teresa, já não no seu gabinete, mas a beber um vermute na varanda do meu novo apartamento. O sistema funciona, Inês, mas muitas vezes chega tarde, dizia ela, contemplando o céu alaranjado do entardecer. E exige recursos, conhecimento, estofo. Muitas mulheres não têm nem uma coisa nem outra. Eu respondi. Tinha-te a ti. Tinha as minhas poupanças para pagar ao Dr. Ribeiro. E quem não tem uma tia juíza, ou poupanças, ou a força para enfrentar tudo isso? A Teresa olhou para mim, e nos seus olhos vi o mesmo orgulho que no dia em que me formei, pois deviam ter um sítio para onde recorrer. Esse sítio chamou-se Aurora, um centro de aconselhamento jurídico e apoio psicológico para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica ou emocional no seio das suas relações ou famílias. Não era num grande edifício, mas num espaço acolhedor em Arroios, com uma pequena sala de espera, 2 gabinetes e uma sala para grupos de apoio. Financiei-o com parte da indemnização que a Amélia, por fim, teve de me pagar pelos danos morais, uma ironia que a Teresa qualificou de poética, e com donativos que consegui junto de advogadas e de algumas empresas sensibilizadas. Eu não era a advogada, era a gestora, a coordenadora, o rosto que recebia as mulheres à porta com uma chávena de chá e um sorriso que conhecia o medo e a vergonha. Contratei uma advogada jovem e brilhante, a Mariana, especialista em violência patrimonial e direito de família, e uma psicóloga, a Filipa, que tinha uma paciência infinita. O nosso lema, pintado na parede de entrada, era simples. O teu patrimônio físico e emocional pertence-te. Certa tarde de outono, 2 anos e meio depois da sentença, estava no gabinete a rever faturas quando a Mariana assomou à porta. Inês, está aqui uma senhora na recepção à tua procura. Diz que é a Rita Antunes. Fiquei gelada. A mulher da gravação, a voz do outro lado do telefone que confirmara o meu pior pesadelo, mandei-a entrar. Era mais velha do que eu imaginara, franzina, com o cabelo pintado de um loiro que não disfarçava bem os brancos e uns olhos inteligentes e cansados. Estendeu-me a mão com firmeza. Sei quem és. Pela imprensa da altura, disse ela sem rodeios. E tenho seguido o percurso do teu centro. Vim do Porto só para te agradecer. A mim? Perguntei. Surpreendida. Por não teres cedido, por a teres enfrentado, por teres ganhado. Os olhos dela umedeceram-se. Eu não fui capaz. Deixei-me vencer pelo medo e pela vergonha. Ver o que tu fizeste devolveu-me algo que eu julgava perdido. Raiva. Uma raiva saudável. E com essa raiva, pus um processo ao meu ex-marido por falta de pagamento da pensão de alimentos e ganhei. Sorriu. Um sorriso frágil, mas vitorioso. Por isso, em parte, isto também é obra tua. Abraçamo-nos. Não éramos amigas. Éramos companheiras de trincheira, sobreviventes da mesma guerra suja. A Rita ofereceu-se como voluntária para o grupo de apoio, para contar a sua experiência. A sua história tornou-se um farol para as outras. O trabalho na Aurora era duro, muitas vezes doloroso. Ouvia relatos de controlo econômico, de chantagem emocional, de mulheres despojadas de tudo, até da autoestima. Mas também era profundamente curador. Cada pequena vitória, uma ordem de afastamento concedida, uma conta bancária separada, um sorriso de alívio, era um tijolo com que eu reconstruía a minha própria fé no mundo. Foi nesse contexto que conheci o Tomás. Era um jornalista especializado em temas sociais. Veio fazer uma reportagem sobre a Aurora para um jornal digital, alto, de sorriso fácil e uns olhos que escutavam verdadeiramente, não para responder, mas para tentar compreender. Passou uma semana conosco, entrevistando as utentes,
com o consentimento destas e total discrição, a Mariana, a Filipa e eu, na última tarde depois de terminar a minha entrevista, não foi embora. Ficou a ajudar a arrumar as cadeiras depois de um grupo de apoio. É um trabalho incrível, disse ele, sem olhar para mim, a dobrar uma cadeira metálica, mas deve ser muito cansativo a nível emocional. Às vezes é admitir. Mas é um cansaço melhor do que o vazio. Ele assentiu. Depois pousou seus olhos verdes em mim. A reportagem vai ficar muito bem, mas há uma coisa que não vou incluir. Ah, é? O quê? Que a fundadora deste espaço é a pessoa mais corajosa que conheci nos últimos tempos, e que eu gostava, se não levar a mal, de a convidar para tomar um café. Só um café, para falarmos de coisas que não tenham a ver com tribunais nem psicólogos. Sorri. Foi a primeira vez em anos que uma proposta daquelas não fez disparar todos os alarmes em mim, nem me pôs a tentar descortinar segundas intenções. O café, eu aceito, disse. A parte de ser corajosa, ainda teremos de discutir. Com o Tomás não houve pressas, não houve grandes declarações, nem pressões familiares, nem dramas. Ele tinha a vida dele, um trabalho empolgante e uma filha pequena de uma relação anterior, de quem tinha a guarda partilhada. Eu tinha o meu centro, as minhas cicatrizes e a minha independência, ferozmente conquistada. Começamos a ver-nos devagar. Jantares tranquilos, passeios pelo Príncipe Real, conversas intermináveis. Ele admirava o meu trabalho, mas não me colocava num pedestal. Eu desfrutava da companhia dele, sem precisar que ele fosse o meu salvador. Era um companheiro, um igual. Uma tarde, a rever com a Teresa as contas da Aurora, ela tinha se tornado a nossa mentora não oficial. Ela perguntou-me por ele. Ele é tranquilo, disse eu, à procura da palavra certa. E isso é bom? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. Depois de um furacão, a calma é um luxo, respondi, sorrindo. A Teresa assentiu com satisfação. Depois, a expressão dela ficou mais séria. Soube de uma coisa por um colega do Tribunal de Comércio. A família do Tiago, ou o que restava dela, a Amélia, declarou insolvência. O apartamento da Lapa foi penhorado. Foi viver para uma aldeia no Alentejo com uma irmã. Consta que está doente. A notícia chegou-me como um eco distante. Não houve regozijo, apenas um pensamento fugaz. O ciclo fechava-se. A fachada de mármore desmoronara, revelando a lama podre que lá esteve sempre escondida. É triste, disse, e surpreendi-me ao perceber que o dizia com sinceridade. É, sim, assentiu a Teresa, mas a tristeza dela nasceu da sua própria cobiça. A tua, em vez disso, transformaste-a nisto. Fez um gesto amplo, abrangendo o modesto, mas acolhedor espaço da Aurora. Nem todas as pessoas podem dizer o mesmo. Meses mais tarde, na inauguração oficial da expansão da Aurora, tínhamos arrendado o espaço contíguo, rodeada de mulheres que tínhamos ajudado, de colegas advogadas, de amigos que tinham permanecido a meu lado, e com o Tomás e a filha a beberem sumo a um canto, olhei à minha volta. A dor não desaparecera de todo. Era uma cicatriz, um nó na madeira que recordava a tempestade, mas já não me definia. A minha tia Teresa aproximou-se e pôs-me um copo de espumante na mão. Por ti, sobrinha, disse ela, com uma emoção rara na voz. Pela juíza que levas dentro de ti, por aquela que me ensinou que, às vezes, o ato mais revolucionário é proteger o que é nosso. Brindei, batendo suavemente no copo dela. Ao fundo da sala, o Tomás sorriu-me. Não era um sorriso de posse, nem de expectativa. Era um sorriso de companheirismo, de celebração partilhada. Não sabia o que o futuro com ele me reservava, mas pela primeira vez isso não me metia medo, porque o que quer que fosse, eu iria caminhar, pelos meus próprios pés, sobre um chão que eu mesma limpara. A rapariga que assinara obedientemente uma declaração de bens a conselho da tia tinha morrido. No lugar dela estava uma mulher que usara esse mesmo documento como o primeiro escudo numa batalha que não tinha procurado, mas que soubera vencer. E não apenas por si mesma. Olhei para Rita, que falava animadamente com uma jovem recém-chegada ao centro, e soube que a vitória, a única que verdadeiramente importava, era aquela. Ter transformado a lama que os outros nos atiram nas fundações de algo novo.
algo sólido, algo nosso. Fim.